Oi, gente, bom dia, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que. Parece que eu tô com uma orelhinha, né? Abaixa. Vai ficar assim. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que foi muito importante aquele encontro que a gente teve no Meet na semana passada. Né? Para mim, a minha função ela só está completa, o meu trabalho ele só está completo se eu puder ver, ouvir e trocar com vocês. Então, por mais que a gente tenha se encontrado por uma plataforma, a gente conseguiu fazer essa troca de uma forma mais dinâmica, né? Eu estou aqui há mais de um mês gravando vídeos para o computador, respondendo textos de vocês, e a gente perde muito da nossa comunicação em texto, né? A gente não tem a entonação, a gente não tem essa troca dinâmica que eu tanto prezo, que é tão importante para mim e para a nossa disciplina, que é a sociologia. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que foi muito importante e muito legal, que em breve a gente vai se encontrar de novo no Meet. Nessa última aula, a gente fechou Durkheim e eu fiz a proposta para vocês de mudar um pouquinho, sair um pouquinho dos sociólogos clássicos, né, da teoria sociológica e falar sobre um outro tema. O tema que foi vencedor foi raça e etnia, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de raça, de etnia, de desigualdade étnico-racial, né? Mas hoje, antes de entrar profundamente numa análise sociológica ou falar sobre conceitos de raça e etnia, eu quero divagar aqui um pouquinho com vocês sobre algumas polêmicas que a gente tem na atualidade, né? Será que eu, como mulher cis, branca, posso falar sobre racismo? Qual é o meu lugar de fala? Qual é o lugar de fala de vocês, né? Quem é branco não pode falar sobre racismo? Quem é homem não pode falar sobre feminismo? Como é que funciona tudo isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Quem é que pode falar, né, sobre opressão, sobre estratégias de atuação na sociedade para resolver esses conflitos que a gente tem? Será que todo mundo pode falar? Será que todo mundo deve falar sobre isso? Eu diria que, no mínimo, são assuntos que geram muita treta, né? Mas a gente está num ambiente escolar aqui e é muito importante que a gente consiga debater isso com uma base teórica, né? A partir de uma análise científica e de forma madura e racional. Até para quando a gente estiver lá na rua e esses assuntos começarem a dar treta, a gente conseguir falar e expressar o nosso pensamento de uma forma mais objetiva, né? Para que as nossas concepções sejam levadas em consideração. Muitas vezes a gente está lá numa mesa, numa conversa no almoço de família, e até às vezes mesmo a gente fala, você não pode falar sobre isso porque esse não é o seu lugar de fala, né? Será que existe? Será que nem todo mundo tem um lugar de fala? E as pessoas ficam ofendidíssimas, não é verdade? Hoje você não pode falar mais nada porque você ficou ofendido. Isso pode ser utilizado tanto para se defender quanto para atacar. E aí a gente escuta muitas vezes, né? Ah, eu não posso falar sobre feminismo porque eu sou homem. Ah, eu não posso falar sobre homofobia porque eu sou heterossexual, né? Esse discurso, né, ele é muitas vezes utilizado para se defender ou também para atacar. O problema é que, na maioria das vezes, esse é um discurso repetido pelas pessoas que têm algum tipo de privilégio. Ah, eu não posso falar sobre feminismo porque eu sou homem. Complicado, né? E aí, a gente pode trazer aqui também para o nosso papo a ideia de silenciamento. Não é que você não possa falar sobre a situação das mulheres porque você é homem, mas nós mulheres viemos de um processo de silenciamento muito grande, muito profundo, histórico, né? A gente não teve a possibilidade de expor as nossas opiniões por longos períodos de anos, né? Por longos períodos de tempo. Então, eu diria que sim, você pode falar, e aí eu trago
uma informação que é muito importante, que é: todo mundo tem lugar de fala. Você tem o seu lugar de fala, eu tenho o meu lugar de fala, o Papa tem o lugar de fala dele, o meu pai tem lugar de fala, minha mãe tem lugar de fala, né? Todo mundo tem lugar de fala. O lugar de fala é o local social, é a posição que você ocupa naquela sociedade. Às vezes, a questão é mais sutil do que isso, né? A questão não é só falar sobre isso, a possibilidade de falar sobre isso. Mas será que a gente está sendo ouvido? Né? Porque quem é o padrão, né, normalmente na nossa sociedade? São homens cis, brancos e heterossexuais. Né? Tudo gira em torno, tudo girou, a construção da nossa sociedade, tudo girou em torno deles. Né? Foi feito por eles e para eles. A gente pode olhar aí o que a gente estava estudando antes, a Revolução Francesa. Vocês fizeram uma análise da Revolução Francesa a partir de um recorte de gênero. E cadê essas mulheres na história? A gente tem lá a Marcha de Versalhes, onde milhares de mulheres caminharam exigindo mais alimentos. E cadê isso nos livros didáticos? Cadê isso no imaginário popular? Porque se você parar uma pessoa da rua e perguntar sobre a Revolução Francesa, a maioria vai lembrar de alguns detalhes, né? O lema, liberdade, igualdade, fraternidade, mas não vai lembrar da Marcha de Versalhes e não vai saber nem ao menos qual foi o papel das mulheres nessa revolução. Né? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, a questão não é necessariamente a possibilidade de falar e expressar uma opinião, mas sim ter a sua opinião levada em consideração. Porque a gente fala o tempo inteiro, as pessoas podem falar, a gente tem até, hoje em dia, a ideia de liberdade de expressão, né? E a questão gira em torno de ser ouvido. Será que as mulheres são ouvidas? Será que os negros são ouvidos? Será que as pessoas transexuais são ouvidas? Né? Então, a questão do lugar de fala, para mim, primeiramente, ele passa pela escuta e não pela fala. Ter as nossas opiniões levadas em consideração, né? Não só falar, fala aí o que você quer falar. Não é isso, é ter as nossas opiniões, a nossa visão, escutar a nossa perspectiva e que isso seja levado em consideração para a construção de um novo ideal de sociedade, por exemplo. E aí, quando hoje em dia a gente fala, né, para as pessoas que estão lá em cima do poder, na pirâmide do poder, né, que são esses homens cis, brancos, heterossexuais, quando a gente fala para eles, cara, peraí, deixa eu falar, deixa eu dar minha opinião, não tô falando, gente, eu nunca estou generalizando, tá bom? A gente está falando aqui numa aula de sociologia, então muita maturidade para a gente poder falar sobre isso, tá? Não é todo mundo, existem homens maravilhosos, homens brancos, héteros maravilhosos, mas a gente está aqui querendo acertar o problema, focar e falar sobre o problema, tá? Então a gente vai deixar os elogios para um outro momento. Hoje a gente vai abordar mesmo as críticas, a gente está aqui para criticar. Então, quando a gente para e fala para essas pessoas, pô, peraí, deixa eu falar, isso deve gerar um incômodo, né? No coraçãozinho dele, porque historicamente eles sempre puderam falar sobre tudo e a gente nunca pôde falar sobre nada. E aí a gente pode pensar aqui também sobre a racionalidade, que foi super importante para o desenvolvimento da sociologia como ciência, né? Usar a razão para entender o mundo à sua volta. E aí essas pessoas, elas podem se achar super inteligentes e falar, cara, estudei, né? Eu fiz um doutorado, um PhD em engenharia nuclear, e eu posso falar sobre racismo, sim, eu posso falar sobre feminismo, sim, né? Eu estudei muito sobre isso. O que a gente tem que lembrar é que a vivência, ela também influencia a nossa forma de pensar, a nossa racionalidade, né? A experiência, ela vai formar e vai ajudar a gente a pensar da maneira com que a gente pensa. Então, a experiência de uma pessoa que sofreu racismo, que sofreu violência de gênero, vai ser muito diferente da forma de pensar que aquela pessoa que não sofreu opressão desenvolveu. Não que essa pessoa esteja errada, meus amores. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que a experiência modifica
a nossa forma de pensar. A experiência de ser um oprimido ou a experiência de ser um opressor, ela vai alterar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de lidar com as situações no dia a dia, a nossa maneira de entender, inclusive, a filosofia e a sociologia, por exemplo. É muito importante que as pessoas se botem no lugar das outras, né? O que a gente chama de empatia. É muito importante que a gente faça esse esforço sempre, mas é diferente de você estar ali naquela posição, né? E aí a gente pode pegar até um exemplo mais simples aqui, né? Que não dá tanto problema. Fome. A gente sabe o que é fome. A gente já sentiu fome, né? Eu sinto fome o tempo inteiro, sinto fome todo dia. Mas essa é a mesma fome que o morador de rua sente? Eu posso dizer que eu sei o que é passar fome porque eu sinto fome entre o café da manhã e o almoço? A vivência, ela é muito diferente e ela altera a nossa forma de pensar, de agir e de se portar. E aí, porque eu não sei o que é passar fome como um morador de rua sabe, eu não vou poder falar sobre o problema da fome entre os moradores de rua? Pois é, eu devo falar, a gente deve falar sobre isso, né? Até porque quem está em posição de poder para alterar essa situação não é aquele morador de rua. Não necessariamente, né? Ele vai conseguir alterar toda uma realidade social. Então, a gente precisa sim falar sobre isso. A gente tem o nosso lugar de fala, que sou eu, enquanto mulher branca, cis, privilegiada, né? Eu tenho esse lugar de fala, mas eu devo falar sim sobre a fome das pessoas que moram na rua. Até porque a gente precisa desenvolver algum tipo de política de intervenção social para acabar com a fome dessas pessoas, né? E quem consegue fazer esse tipo de política, quem consegue pensar essas políticas públicas, são as pessoas que estão na universidade, por exemplo, né? Que fazem gestão pública e que conseguem chegar lá no governo, né? Que tem alguma posição adequada no sistema. Ou seja, voltando aqui para o nosso tema, que é o lugar de fala em relação ao racismo, é a mesma coisa. Eu não vivi a experiência do racismo. Eu não faço ideia do que é ser seguida dentro de um shopping pelo segurança, pela minha cor de pele. Eu não faço ideia do que é ter uma família me discriminando porque a minha cor de pele não agrada a ideia que eles têm de uma namorada para o filho deles, né? Eu não tenho ideia do que é chegar numa entrevista de emprego e ter que tampar o meu cabelo, de ter que alisar o meu cabelo, porque a minha estética não agrada aqueles entrevistadores, né? Eu não tenho ideia do que é separado numa blitz e ter medo de sofrer algum tipo de violência por causa da minha cor de pele. Eu não vivi essas opressões. Eu vivi outras. Eu tenho medo de andar de shortinho curto na rua, eu tenho medo de ser violentada por outras pessoas, eu tenho medo de ser sequestrada, de ser roubada não só para levarem o meu dinheiro e os meus pertences, mas para abusar sexualmente do meu corpo de mulher. Né? Disso eu tenho ideia do que é andar na rua e morrer de medo de andar na rua à noite, de ter que ter um amigo, de ter que ter um homem perto de mim para que eu me sinta um pouquinho mais segura, né, para poder andar na rua. Mas é importante que a gente fale sobre isso para que juntos a gente consiga pensar alguma proposta de intervenção. Eu não vou falar sobre isso sozinha. Eu não vou ler autores brancos que falam sobre isso. Eu vou pegar aqui autores que têm essa vivência, porque eu não tive essa vivência. Eu preciso ter empatia, eu preciso ler, eu preciso ouvir, eu preciso tentar, no mínimo, me colocar no lugar dessas pessoas, tendo a consciência de que eu nunca vou saber o que é ser seguida no shopping. Eu consigo imaginar o que é, mas a vivência eu não tenho. Mas, de qualquer maneira, a gente tem a obrigação de falar sobre esses temas. Eu não vou falar por essas pessoas, eu vou falar
com essas pessoas. Eu vou utilizar esses autores, esses pensadores que têm algo a mais do que eu, infelizmente, né? Tem essa experiência e essa vivência para contribuir. Sem contar que, historicamente, essas pessoas não foram ouvidas. Nem nós, mulheres brancas, fomos ouvidas, né? Agora você pega e você imagina esse processo histórico com mulheres negras, com homens negros, com a população negra em geral. Então, a gente, ao invés de deixar de falar, a gente tem que falar com eles, para que a nossa voz ecoe, que a gente tome um volume, que a gente alcance uma proporção muito maior. Porque essa galera está aí falando há séculos. Séculos. Desde que os europeus chegaram lá para escravizar os povos do continente africano. Não é? Essas pessoas estão falando sobre isso, elas estão lutando pela sua vida, pelos seus direitos básicos, que a gente já tinha. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, dar voz para essas pessoas, ouvir essas pessoas, levar em consideração o que essas pessoas estão falando, absorver toda essa experiência que eles estão mostrando para a gente que eles viveram, né? Abrir mão dos nossos privilégios, porque isso é uma outra coisa muito difícil. Então, a gente sempre falou sobre tudo e agora a gente vai ter que ouvir um pouquinho, né? E isso é abrir mão de privilégio. Então, é muito importante que a gente pense, quando a gente fala sobre lugar de fala, que não é só uma questão de poder falar sobre isso, mas de escutar o que os outros, do que essas pessoas marginalizadas que estão à margem da sociedade têm para falar. O mais importante é isso, nesse conceito, nessa ideia de lugar de fala, né? Todo mundo tem o seu lugar para falar sobre as coisas, mas será que a gente está escutando o que eles têm para falar? A gente tem que ter muito nítido na nossa cabeça de que a gente não sabe mais sobre racismo do que a população negra. Mas a gente precisa falar sobre isso também. E aí, eu vou deixar para vocês hoje um vídeo, a indicação de um vídeo de um cara que eu adoro, que eu acho ele maravilhoso e que pode ajudar muito no nosso debate, né? E aí, antes da gente entrar na questão do racismo, né, de raça, dos conceitos de raça, de etnia, o que é isso, né? Eu queria que vocês refletissem sobre o que é raça. Se o tempo inteiro a gente fala sobre a população negra e o racismo e a discriminação, né? Mas e a gente, povo branco? Porque, na verdade, aqui no Brasil eu sou vista como branco, para vocês verem a complexidade desse debate. No Brasil, eu sou vista como mulher branca, lotada de privilégios até a cabeça. Se eu vou para a Europa, eu não sou branca, eu sou latina. Eu sou uma latina clarinha, no máximo. Eles não me veem como branca. Brancos são eles. Então, eu queria que vocês pensassem sobre essa ideia de raça e da racialização dos brancos. Porque isso foi apagado ao longo da história. Se a gente chama os negros, né, de uma raça específica, os brancos também são uma raça específica. E aí? Pensa comigo um pouquinho sobre isso. E aí, na aula que vem, a gente vai voltar para falar de uma forma mais teórica, tá? Hoje eu vou deixar para vocês, então, esse meu vídeo, que vocês já viram, e a indicação do canal no YouTube, que muito me ajuda a refletir protagonismo para eles. Então, antes de eu falar, eu quero que vocês escutem uma outra pessoa que tem essa vivência e essa experiência. Lembrando que eu sou professora de sociologia, eu tenho a obrigação de falar isso e muito mais. Nós somos pessoas e nós temos responsabilidade pelo bem-estar da nossa coletividade, né? Então, se a gente tem privilégio, é porque alguém está sendo afetado e está sofrendo algum tipo de opressão. Vamos pensar sobre isso, vamos repensar os nossos privilégios e na aula que vem a gente entra com uma parte mais teórica. Um beijo, obrigada.